Numa manhã cortante, com vento que parecia empurrar o ar para dentro dos ossos, ela segurava o que restava do dia anterior. Um pequeno pão, enrolado em papel, e uma trilha de esperança que teimava em não se desfazer. Viúva aos 23 anos, Ana Maria conhecia bem a palavra perda. O marido fora embora um ano antes, deixando o silêncio de uma casa e algumas contas que nunca perdoam. Agora, com Isabela nos braços, 5 meses de sono pesado e respirações de bebê, ela esperava o ônibus na beira da estrada, enrolada num casaco fino, pensando nas poucas moedas que sobraram no bolso. O ponto de ônibus ficava à margem da cidade, um abrigo de concreto manchado pelo tempo, com o letreiro desalinhado e um banco gasto. Logo cedo, o ar tinha gosto de metal e diesel. Passantes apressavam os passos, olhos baixos, celulares acesos como pequenas janelas que escondiam o resto. Ana ouviu passos arrastados, um suspiro. Virou o rosto e viu o que ninguém mais parecia ver. Um casal de idosos sentado num dos cantos do abrigo. Um deles com as mãos trêmulas sobre um saco plástico, o outro com um olhar que dava voltas no vazio e voltava sempre para a rua. Ele tinha o rosto marcado, como as árvores antigas, e um sobretudo gasto que não segurava o frio. Ela, com um chale mal posto, segurava uma mini-mala com um adesivo amassado. Os dois pareciam ter descido de um outro tempo para ficar ali, sem mapas, sem companhia. Havia nos olhos deles uma pergunta antiga. Para onde vamos agora? Ana olhou o pequeno pão enrolado no papel. Pensou na noite em claro estudando como encaixar um trocado no mês, em como o médico pedira para não prolongar a exposição de Isabela ao vento, e no vício tênue da esperança, aquela que insiste em ficar quando tudo indica que deveria partir. E por um impulso que vinha de um lugar onde o medo e a gentileza se encontram, aproximou-se. "Bom dia", disse, com a voz que tentava ser normal, mas que tremia na borda. "Vocês estão bem? Posso ajudar com alguma coisa?" O senhor ergueu os olhos. A imagem que Ana guardou para sempre foi o sopro de reconhecimento que passou por aquele rosto, como se alguém tivesse ligado a luz num lugar muito escuro. Ele disse com a voz fina que se chamava Francisco, e a mulher disse Helena. Havia confusão nas frases, memórias que vinham soltas e depois se apagavam, nomes trocados. Eles explicaram aos poucos que estavam ali porque o filho dissera que iria resolver umas coisas e voltaria. Esperaram por horas. O filho não voltou. E o guarda-chuva que trouxeram parecia ter ficado mais velho do que realmente era. Ana sentiu uma pontada de raiva, uma cópia inquietante de todas as cenas que vira no noticiário. Filhos que empurram os pais para o lado quando a ganância chama. Mais forte que a raiva veio a compaixão. Abriu a bolsa, puxou o pão, partiu ao meio com cuidado e ofereceu. "Coma", ela disse. "É pouco, eu sei, mas senta ali", apontou para o banco, "que eu já volto com um café quente." O gesto foi minúsculo, quase invisível no grande tecido da cidade. Mas foi o gesto que acendeu um outro fio de coisa humana entre aquelas pessoas. Francisco agarrou o pedaço de pão com mãos que tremiam e, ao mastigar, sorriu com dentes faltantes, como se tivesse reencontrado uma casa em pleno deserto. Helena escutou o ruído do ônibus ao longe e apertou a mala no colo, como se segurar aquilo lhe desse alguma fronteira contra o mundo. Ana os convidou para ir com ela. Não tinha muito, um quarto alugado no fundo de uma casa, 2 colchões, um fogão de mesa e uma corda para pendurar roupa. Mas era quente, e havia também o coração de uma mulher que aprendera, na dureza de tornar-se viúva, a dividir sem esperar retorno. Eles aceitaram. Subiram no ônibus com Ana e Isabela no colo. Um homem passou e olhou atravessado, como se a cena fosse um quebra-cabeça sem peças. Ninguém perguntou por que aqueles idosos iam com a jovem desconhecida. Ninguém perguntou se eles já tinham família. O mundo às vezes prefere religião aos detalhes, vê misericórdia e reclama antes mesmo de entender. Quando chegaram à rua onde Ana morava, 2 sombras cresceram mais rápidas do que o normal. 2 pessoas fotografando com o celular, um comentário em voz alta, a sirene distante que de repente parecia mais próxima. Alguém tinha ligado para a polícia, dizendo que uma mulher carregava 2 idosos como se fossem objetos. No telefone, a linha caprichou a notícia que sempre se espalha quando se mistura surpresa e medo. Tem uma moça levando 2 velhos, pode ser sequestro. A chegada da viatura foi rápida, 2 policiais desceram com cautela.
O delegado Carvalho, figura de percurso conhecido na cidade, apareceu em seguida. Ele tinha no rosto a expressão de quem já viu muita vida passar. Questionou calmamente quem era responsável pela dupla. Ana explicou com paciência e lágrimas à margem que encontrara Francisco e Helena no ponto, que lhes dera abrigo, que estava apenas tentando ajudá-los. Isabela dormia, incerta do que o mundo externo representava. A situação podia ter terminado ali, com a palavra de Ana, com a inspeção de documentos e um aceno de desculpas. Mas a vida, sobretudo a vida das pequenas cidades, tem fios enredados. Ao checar os documentos apresentados pelos idosos, os policiais notaram algo fora do lugar. Papéis com assinaturas que pareciam diferentes, comprovantes de transferências que não batiam com o que os idosos lembravam, senhas mudadas, cartões não mais dentro dos envelopes. Havia sinais, tênues, de que algo maior estava no caminho. No mesmo dia, doutora Vera, assistente social da região, foi chamada. Ela tinha um andar calmo de quem aprendeu a escutar as histórias que as pessoas não conseguem dizer em voz alta. A sua chegada trouxe uma mesa de apoio, um bloco de notas e uma voz firme, mas não dura. Ela conversou com Francisco e Helena, anotou o que eles lembravam, pegou os documentos que puderam ler e prometeu que ninguém seria deixado sozinho. O mais importante agora, disse Vera a Ana, pegando a mão dela com desapego profissional e calor humano, é garantir a segurança deles. Vamos levar o Prazal para o posto de atendimento social. A partir daí, vamos entender o que aconteceu. Enquanto os procedimentos aconteciam, um nome começou a se repetir: Rodrigo. Rodrigo era o filho. Rodrigo era aquele que, segundo os idos e vindos da memória dos pais, havia assumido a responsabilidade por papéis e chaves. No entanto, as digitais da confiança tinham se tornado suspeitas. Contas vazias, assinaturas diferentes e conversas que pareciam mais transações do que afeto. O que parecia uma saída para resolver pendências transformou-se pouco a pouco numa cortina de fumaça que escondia transferências e saques. Doutora Vera, percebendo que a situação exigia algo mais do que o atendimento social, recorreu a uma amiga de longas datas, doutora Mariana Souza, advogada conhecida por pegar casos difíceis e por abrir mão do glamour para ir ao cerne da verdade. Mariana chegou com uma pasta de couro, olhos incisivos e uma paciência para ouvir que não cabia em relógios. Entendeu as peças com rapidez e sugeriu um caminho prudente: recolher provas, localizar documentos originais e só então abrir uma investigação formal que pudesse segurar as pontas do que se revelava como possível fraude. Não vamos fazer nada precipitado, falou ela. Precisamos de provas. Sem provas, todo o trabalho vira apenas um barulho. Mas se houver documentos, se houver transferências e registros, isso muda tudo. Foi então que Vicente entrou na história. Vicente era vizinho antigo da rua onde Francisco e Helena tinham vivido por décadas. Um homem de mãos calejadas, que conhecia casas e segredos como quem conhece as estações do ano. Lembrava-se do casal, sabia de histórias de almoço na varanda, de uma vida que, pouco a pouco, parecia ter sido reduzida a recibos e senhas. Quando soube do que ocorria, ofereceu-se para verificar a antiga casa. A chave não estava mais onde deveria, mas Vicente tinha um truque. Ele conhecia uma janela de trás que raramente era trancada. E se havia algo que precisava ser visto depressa, ele se ofereceu a entrar. Eu entro e vejo se encontro alguma papelada. Se tiver coisa importante, trago para vocês. Mas farei isso com cuidado, avisou Vicente, como se estivesse pedindo permissão a uma direção invisível. À noite, depois que o sol desceu atrás de prédios baixos e as luzes da rua começaram a acender, Vicente entrou na casa e vasculhou o passado com uma paciência de arqueólogo. Entre livros de Bolsonaro amarelados e fotografias de festas antigas, encontrou uma caixa metálica escondida debaixo do assoalho do armário. Dentro, envelopes com carimbos, papéis com rubricas, extratos antigos e um conjunto de recibos que não pareciam pertencer mais àquela residência. Transferências com remessas para um banco de fora, assinaturas que tremiam e uma folha onde se lia um nome repetido: Rodrigo. Vicente levou a caixa para a doutora Mariana. Na sala, sob a luz amena, os documentos iam abrindo uma narrativa que poucos gostariam de ouvir. Vendas do terreno, transferência de cadernetas de poupança, saques sistemáticos. Havia também documentos que sugeriam falsificação,
Linhas que não combinavam, carimbos que pareciam deslocados no tempo. Não era apenas descaso financeiro. Havia um padrão que apontava para uma intenção deliberada. Isso aqui é grave, disse Mariana, voltando os olhos para Vera e para o delegado Carvalho, que acompanhava a equipe. Não podemos agir por impulso, mas temos material suficiente para iniciar uma investigação. Vamos solicitar perícia nos documentos e averiguar as contas. Se comprovarem as transferências, há elementos para responsabilizar o autor. Enquanto a equipe montava o plano para colher provas e protocolar as primeiras medidas, Rodrigo começou a agir. Não demorou para que sua presença fosse sentida na cidade. Telefonemas curtos, uma aparição rápida na pracinha, conversas sussurradas no bar da esquina. Rodrigo não gostou de ver a mãe e o pai acolhidos por desconhecidos. Não gostou de ouvir falar em investigação. E Rodrigo tinha dívidas que o empurravam para escolhas perigosas. Ana observava tudo como uma espectadora que acabou de se tornar protagonista de uma história maior. Ela não era dona de respostas. Era viúva, trabalhadora, mãe e agora porto para dois estranhos que ela carregara até seu quarto, porque ninguém mais quis. À noite, ao colocar Isabela no berço improvisado, Ana sentiu o peso da decisão. O ato de bondade que a fizera sorrir naquela manhã agora a colocava no centro de um furacão. Mas no fundo do peito havia também a certeza de que, se não fizesse nada, a história dos idosos terminaria num silêncio sem justiça. A cidade começou a falar. Alguns aplaudiam o gesto, outros cochichavam perguntas que queriam som suspenso de julgamento. Um jornal local publicou uma nota tímida. Viúva ajuda idosos abandonados no ponto de ônibus. O título pegou a cidade de surpresa. O ato simples se transformara em manchete e em debate nas redes. Aquela partilha de pão ganhara ares de símbolo. As conversas entre o delegado Carvalho, doutora Vera e doutora Mariana se tornaram longas. Precisavam agir com cautela para não lançar sombra sobre pessoas inocentes, mas havia pistas claras contra Rodrigo. E havia uma outra figura que começou a surgir nas linhas das investigações. Um nome que não estava na certidão dos Almeida, mas que frequentava as conversas sobre dívidas e pressões. Silveira, dono de um passado nebuloso nos corredores onde apostas e dívidas se resolvem à força. Silveira era um agiota, alguém cujo nome, quando pronunciado, fazia homens apressarem o passo. Se as transferências de Rodrigo tinham servido para pagar boletos de jogo, havia chance de que Silveira estivesse por trás, puxando cordas. Na manhã seguinte à descoberta da caixa, Ana recebeu uma visita inesperada. "Eles não vão nos intimidar", falou doutora Mariana quando Ana mostrou o bilhete. "Mas precisamos ser prudentes. Vou pedir cautela policial para vocês até termos mais provas. O que precisamos agora é montar uma estratégia. Como atrair Rodrigo para conversar e como garantir que não haverá represália." Foi proposta uma medida que fez o estômago de Ana apertar-se, uma tentativa de contato controlado. A equipe queria atrair Rodrigo para falar, para que se explicasse diante de testemunhas e, assim, pudesse ser confrontado com as provas. Precisavam que ele viesse falar num lugar seguro. Era uma armadilha, com redes cobrindo o chão, uma conversa armada com testemunhas, advogada e delegacia à espreita. Ana entendeu que, ao aceitar ser ponte, estava também aceitando riscos. Não era brilhantismo nem heroísmo planejado. Era a continuidade daquele mesmo gesto, dar o pouco que tinha para quem precisava. Mas agora, o pouco incluía a própria vida tranquila que restava. Era um movimento que enchia a cidade de perguntas. Até onde alguém vai por quem não conhece? Enquanto a reunião traçava o plano, uma notícia correu pela cidade. Rodrigo fora visto numa festa em que apostas altas e gente com olhos frios se misturavam. Alguém ouviu conversando com um homem que responderia mais adiante pelo nome Silveira. A conexão se tornava mais clara. Dívidas de jogo, pressão de agiotas e uma pilha de documentos que transformavam a intimidade familiar em mercado. Na manhã que antecedeu o encontro preparado pela equipe, Ana acordou cedo. O vento ainda carregava um traço de frio. Ela foi até o ponto de ônibus onde tudo começara. O banco estava vazio. As palavras do anonimato ainda ecoavam nos cantos. Sentou-se, segurou Isabela e lembrou do pão partido ao meio. Lembrou do sorriso de Francisco. Lembrou do olhar vago de Helena. Perguntou-se quem ela seria se não tivesse feito aquilo.
De que utensílio humano vivemos, se não da coragem de escolher viver a vida como abrigo uns para os outros? Antes de sair, olhou para a cidade que se agitava e virou-se para a câmera invisível do mundo. Nós, que vemos e julgamos, com nossos dedos sobre telas e palavras prontas, e fez a pergunta silenciosa que reaparece quando alguém se põe a fazer o que é certo. O que você faria com seu último pão? De que cidade você está assistindo? Comente abaixo. O plano foi traçado com cuidado. Um encontro público, em local neutro, com a presença de doutora Mariana. O delegado Malone, não, era Carvalho, pediu que a equipe estivesse alerta. A intenção era confrontar, a intenção era ouvir, a intenção era fazer os papéis encontrarem a verdade. Rodrigo respondeu ao convite. Chegou com passos que tentavam disfarçar nervosismo, com roupa cara, relógio que brilhava demais para quem devia contas e um sorriso tenso. Havia no rosto dele a mistura de arrogância e medo que é típico de quem acredita que pode comprar silêncios. Na mesa, as conversas começaram formais. Perguntas, respostas cortadas. Rodrigo tentou negar que tivesse cometido qualquer coisa. Alegou que havia tomado decisões por praticidade, que os pais entendiam, que tudo fora consensual. Mas havia uma fissura nas palavras. Ele não tinha como explicar as assinaturas diferentes, as transferências ao exterior, os saques. A presença de testemunhas e de provas, mesmo que ainda consultadas por perícia, fez Rodrigo perder o ar. A cidade assistia ao teatro. Alguns discutiam do lado de fora, outros nas janelas cochichavam. A tensão crescia como corda sendo puxada. E então veio a voz de Rodrigo, mais alta e desesperada, um súbito rompimento do semblante calculado. Ele chamou nomes, apontou dedos, falou de empréstimos, de pessoas que exigiam pagamento. E pela primeira vez deixou escapar o que apavorava: Silveira, um nome que, quando pronunciado, fez os que sabiam arquear o corpo. Uma presença que ninguém desejava ver perto. O encontro terminou sem prisões imediatas. Havia necessidade de perícia nos documentos e de checar transferências. Rodrigo saiu, apressado, como quem foge de chuva que ainda não começou. Mas a saída dele deixou um rastro. Olhares de quem teme retaliação e a sensação de que o acaso deixara de ser neutro. Poucas horas depois, uma troca de mensagens anônimas chegou à delegacia. Afastem-se ou vão se arrepender, dizia uma delas. Era prova de intimidação. O delegado Carvalho respondeu com cautela. Aumentou a presença policial nos locais sensíveis, pediu rondas discretas e pediu que ninguém se expusessem sozinho. Doutora Mariana registrou tudo. Doutora Vera organizou a mudança do casal para local mais seguro. Vicente, que sentia a casa do homem como se fosse própria, passou a dormir com a chave do carro na mão e o olhar atento à rua. A narrativa, porém, tinha mais camadas. Rodrigo não era apenas um filho que traiu. Era alguém preso a um vício que o consumira, que o empurrara para escolhas terríveis. Não era desculpa, mas era contextualização. Seres humanos não nascem monstros. Muitos são moldados por caminhos que se tornam difíceis de reverter. E por mais que a cidade desejasse respostas rápidas, o processo de responsabilização é lento. Exige provas, exige que a lei caminhe sem virar espetáculo. Naquele intervalo entre o confronto e a próxima investida, Ana sentiu o espaço entre o medo e a coragem estreitar-se. Cada vez que saía à rua com Isabela, sentia olhos que mediam se ela seria capaz ou tola o suficiente para persistir. E persistiu. Ajudou a arrumar a mala de Helena para o abrigo temporário. Ajudou Francisco a escrever uma carta com o que lembrava. Deu de novo o pão que pôde. Cada gesto era um pequeno elo de resistência. Quando a noite caiu, trouxe consigo o pressentimento de que algo maior estava por vir. Silveira não era homem que aceita a perda com elegância. Rodrigo já havia sinalizado que não sabia contornar as pontas soltas. E a sombra de um agiota pode se estender de forma quase tectônica sobre uma cidade pequena. Ana, então, foi procurada por doutora Mariana com um pedido que poderia mudar o rumo de tudo. Precisava, por uma razão estratégica, que Ana estivesse presente num encontro que chamaria Rodrigo a se expor publicamente sobre transferências e assinaturas. Era arriscado, mas era também uma chance de trazer à luz aquilo que muitas vezes sobra debaixo do tapete das famílias: extorsão, fraude e abandono.
Ela ouviu as instruções, onde ficar, como agir, quem acionar se algo desse errado. Havia cobertura policial, mas também havia vulnerabilidade inerente ao ato. Aceitou. Não porque desejava fama, não porque queria guerra, mas porque aprendera que a gentileza às vezes rende batalhas que você não planejou, e que a vida comum, quando encontra coragem, vira sinal. Na véspera do encontro, enquanto a casa dormia e chuva pinicava o telhado, Ana sentou-se no batente da janela, Isabela no colo, e murmurou uma frase que tinha o caráter de uma prece curta. Proteja a gente se puder. Não era promessa de milagre, era clamor humano. Do lado de fora, a cidade respirava uma tensão que poderia explodir. Dentro, Ana organizava o pouco que tinha: um cobertor, leite de emergência para Isabela, o número de Vicente. Em volta, os papéis de Vicente, as cópias de Mariana, a baixa luz do abajur. Era um cenário pequeno, de tomada simples, que sustentava uma história grande. E então, quando a madrugada ainda era pequena, tocou o telefone. Uma voz no outro lado disse: "Eles estão observando. Saia de casa." Não era uma ameaça telefônica comum. Era aviso. Quem avisava podia ser amigo, poderia ser inimigo. O que soou claro foi que as peças se moviam agora num tabuleiro onde a vida e a morte não eram linhas nítidas, mas tons de cinza. Ana agarrou Isabela mais perto e respirou fundo. Não era o primeiro medo, e talvez não fosse o último. Mas ali, naquele abraço, havia também uma força que vinha de saber que, ao menos por agora, não estavam sozinhos. Tinha a doutora Vera, doutora Mariana, o delegado Carvalho, Vicente, seu Mário e a pequena comunidade que, aos poucos, se formava em torno dos mais frágeis. O amanhecer prometia decisões. O mundo aguardava a próxima cena. Ana colocou o casaco, ajustou a capa do bebê, olhou uma última vez para o ponto de ônibus onde tudo começara e saiu para a rua. Sabia que o que viesse a seguir exigiria coragem e cuidados, e que uma escolha feita de pão e calor poderia desencadear consequências que ninguém poderia prever. Ela prendeu a porta com cuidado, guardou o bilhete anônimo num bolso de dentro e seguiu. Não sabia ainda quanto custaria. Só sabia que, se retrocedesse, o mundo continuaria com seus olhos frios. Se avançasse, poderia ser que algo mudasse, para melhor ou para pior. Mas havia um valor que não se mede em segurança: a compaixão que leva você a agir. As luzes da cidade ainda estavam acesas quando ela alcançou a esquina. Um carro parou, deu 2 toques de farol. Alguém observou do outro lado da rua. E, na penumbra, uma figura conhecida entrou no carro apressada. Rodrigo, distante e tenso, seguido por um carro menor que não parecia pertencer àquele bairro. A pressa que vinha dele era como vento cortando o corpo, sinal de que a noite não acabaria em silêncio. Ana sentiu, por um segundo, o peso de tudo. Abraçou Isabela com força, e por trás da cena, a cidade continuava a perguntar em voz baixa: "O que você faria com seu último pão?" O carro sumiu pela curva. A rua voltou a seu mover normal, com passos apressados, portas batendo, a padaria abrindo luzes. Ana permaneceu mais um instante, como se congelada na margem de uma decisão que já havia tomado. Apertou Isabela no colo, sentiu o calor do corpo pequeno, ouviu-o respirar miúdo e pensou que, não importava o medo, havia algo que a lembrava do que era justo. Levantou a mão num aceno quase imperceptível para o vazio e entrou no plano que haviam preparado. O encontro programado aconteceu numa sala pequena do centro comunitário, iluminada com lâmpadas fluorescentes que não disfarçavam o cansaço das cadeiras. Havia ali uma mesa simples, 2 garrafas de água, um bloco de notas e as pessoas que agora formavam a trincheira de proteção: doutora Mariana com os papéis, doutora Vera com um olhar sempre atento, o delegado Carvalho discretamente ao fundo e um policial à paisana com o rádio no cinto. Ana sentou-se perto. Sabia que ali, mais do que na rua, as palavras podiam ser armas ou escudos. Rodrigo chegou atrasado. O relógio caro parecia esconder o vazio que suas contas denunciavam. Fez perguntas corteses, tentou intimidar com sorrisos. As perguntas da advogada foram precisas e diretas. Quando lhe pediram explicações sobre as assinaturas e as transferências, ele hesitou, trocou termos e inventou razões que não soavam verdadeiras. Havia algo em sua voz, uma pressa quase infantil, que denunciava quem vive pendurado em cima do próprio medo.
A conversa não terminou em confusão pública. Mariana fez o que podia dentro das regras, registrou as contradições, pediu documentos, marcou um prazo e colocou a autoridade da lei em posição de acompanhar. A ideia não era humilhar, era produzir elementos que, juridicamente, pudessem sustentar acusações se necessário. Rodrigo saiu da sala exibindo tensão. Ao passo que deixava o prédio, alguém observava um carro escuro estacionado à distância. O cenário repetia o padrão que se formava. Cada ação de exposição gerava reação nas sombras. Menos de 24 horas depois, o que ninguém esperava aconteceu. Rodrigo foi abordado numa rua pouco iluminada, perto de uma praça, por 3 homens com cara fechada que não perguntaram nada. O rapaz tentou reagir. Houve empurrões. Um lenço foi forçado sobre sua boca. Quando a cidade acordou para encontrar a notícia nas conversas de mercado, já se sabia apenas que Rodrigo havia desaparecido. Nada além de um telefone quebrado e um carro vazando fumaça na beira da estrada. Silveira havia decidido responder de modo bruto. Se o barco que pagava suas contas estava prestes a afundar por causa de investigações, era hora de impedir quem vinha com as lanças. Rodrigo, que era ao mesmo tempo vítima e responsável, foi transformado em moeda de troca. O recado veio com clareza sinistra. Quem tocasse em cães grandes poderia ser mordido. A equipe reagiu com uma mistura de precisão e ansiedade. Carolina, uma policial local que vira muito na vida, rastreou o último sinal do celular de Rodrigo até uma cadeia de pingues que apontava para um galpão nos arredores. Não havia garantias, havia riscos, mas a alternativa, não fazer nada, não era aceitável. Ana ficou sabendo pela doutora Mariana e, antes mesmo de perguntar, já estava pronta para ajudar no que fosse preciso. A decisão que tivera no ponto de ônibus transformara-se numa responsabilidade maior. Os 2 idosos, o filho desaparecido, a própria vida de Isabela estavam no centro de uma teia que crescia. Os planos foram rápidos. O delegado organizou uma operação de monitoramento com a Polícia Civil e uma equipe de apoio da delegacia vizinha. Havia poucas horas para localizar Rodrigo antes que fosse levado para além do alcance. Vicente vasculhou rotas e feições com aquela memória de quem conhece ruas como palmas da mão. Seu Mário ofereceu informações sobre homens de carros escuros que frequentavam a zona industrial. Doutora Vera cuidou para que Francisco e Helena ficassem em local protegido. A prefeitura autorizou acompanhamento noturno. A rede, que antes se formava em torno de um ato de compaixão, agora se comportava como defesa organizada. Houve uma noite em que tudo parecia andar com pressa. Ana dormiu pouco. Quando fechava os olhos, via o rosto de Rodrigo sendo levado. Via também o rosto de Francisco, as mãos enrugadas e a imagem do ponto de ônibus, e sabia que não poderia recuar. Na madrugada, com o céu ainda carregado de nuvens, a operação encontrou o galpão, um lugar isolado, com portas de metal enferrujadas e o cheiro de óleo velho no ar. Havia 2 carros estacionados. Ao redor, sombras. O delegado preferiu a tática de aproximação com cordas e rádio, evitar confronto direto ao máximo. A ideia era entrar com discrição e surpreender. Mas o risco estava ali. Qualquer barulho podia desencadear reação. A operação começou silenciosa. Um casal de policiais entrou pela lateral. Outro grupo cercou as saídas. Ana ficou para trás, com os olhos do delegado sobre ela. Havia uma opção: ficar como apoio logístico ou ser escolta para entrar caso precisassem de alguém para identificar Rodrigo. Mas a equipe não contava com ela como isca. Apesar disso, a vida às vezes toma rumos inesperados. Alguém viu uma luz acesa do lado de dentro do galpão. Um dos capangas viu o movimento. Assim que a equipe deu o primeiro passo em direção à porta, ouviu-se um som seco, um disparo para o alto. Havia um homem com arma, voz firme, exigindo que abrissem. No momento em que portas se abriram, o caos se instalou. Homens correram, ordens foram gritadas com pressa. No meio da confusão, apareceu Rodrigo amarrado, com marcas de pânico no rosto. Ele havia sido trazido ali por Silveira como moeda de barganha, um show de força para quem investigasse. A equipe policial gritou ordens, houve empurrões, alguém tentou fugir. Em meio à bagunça, Ana viu um movimento que lhe congelou o sangue. Um dos capangas agarrou Rodrigo e empurrou-o contra uma pilha de caixas, cermando-o como escudo humano.
Ao lado havia um canto escuro e ali também estava um bebê, pequenas mãos suadas, olhos que buscavam uma mãe. Ana não pensou com pausa de coragem racional, pensou com a pressa do coração. Lançou-se para dentro do galpão. Não houve previsão, não houve um plano feito por especialistas para proteger civis. Havia, isso sim, uma mulher que reagia ao chamado daquilo que sentira no ponto de ônibus, aquele fio que a ligava ao humano. Chegou perto, gritou o nome de Rodrigo para distraí-lo, fez-se visível. Um dos capangas reagiu e a empurrou. Um corpo se interpôs e, em meio ao tumulto, uma arma disparou. O som ecoou como um trovão dentro das paredes de metal. A cena que se seguiu foi uma sequência de pura urgência. Ana agarrou Isabela com instinto feroz e correu para proteger Rodrigo. Entre gritos e o ruído da ação policial entrando, um golpe a atingiu de raspão no braço. Não foi uma ferida grotesca, mas suficiente para fazer com que ela caísse, sentisse calor e, por um tempo, perda de equilíbrio. Ainda assim, protegeu o bebê com a barriga, virou-se como guarda de um escudo que não tinha escolha entre cuidar ou fugir. Quando a polícia finalmente conseguiu controlar a situação, o silêncio que veio foi pesado. Havia capangas contidos, Silveira algemado e Rodrigo desorientado, sentado no chão tremendo. Ana foi envolvida com cuidado por uma enfermeira que acompanhava a equipe. Havia sangramento, mas era possível estancar. Não houve espetáculo de violência explícita. Houve, sim, um resgate lento, feito pela determinação de quem acompanhava a operação. O delegado Carvalho pediu que se evitassem fotos e que providências médicas fossem tomadas de imediato. No hospital, sob luz branca e o barulho da rotina de emergência, Ana foi atendida com calma. A avaria no braço exigiu pontos e descanso. Isabela foi examinada. A bebê estava bem, além do susto. Francisco e Helena chegaram, olhos vazios, e de repente a família improvisada se reuniu num corredor cheio de sorrisos inconstantes. Rodrigo ficou sob custódia. A polícia fez os procedimentos, registros, depoimentos, laudos. O que antes parecia rumor, agora tinha corpo. Silveira acusado de coação e de atuar em organização voltada para explorar dívidas. Rodrigo sob investigação por apropriação indevida e falsificação, termos colocados com cautela para que o processo tivesse fundação. Nos dias seguintes, a cidade assistiu à operação com um misto de alívio e perplexidade. Havia detenção, sim. Havia testemunhos, perícia em documentos, extratos analisados. Havia também uma imprensa que preferia manchetes rápidas a processos longos. Mas houve algo que permaneceu. Ana, que chegara ao hospital com lágrimas e sede de justiça, saiu dali com um semblante mais lento, com um braço enfaixado e uma oferta de ajuda que transformaria seu futuro. Os procedimentos legais começaram a correr. Doutora Mariana acompanhou todos os passos. Submeteu documentos à perícia, descreveu transferências, requisitou bloqueio administrativo de contas quando havia indícios contundentes. As medidas foram plausíveis, sem exageros. Rodrigo foi formalmente investigado. Seu envolvimento com transferências indevidas estava sob análise. Não se tratou de um veredito instantâneo, apenas o começo de um processo que levaria meses. A lei, por natureza, não corre para embrulhar uma história de compaixão em um veredito rápido. E isso era uma lição que tanto Ana quanto a cidade aprenderiam. Justiça é etapa, não manchete. Enquanto isso, a repercussão trouxe algo prático, ofertas reais de ajuda. Uma campanha modesta começou online, vizinhos, conhecidos, pessoas tocadas pela história do ponto de ônibus. Não foi espetáculo de uma noite, foi uma série de pequenas doações que, somadas, geraram um impulso financeiro capaz de pagar aluguel por alguns meses e comprar um fogão decente. Uma ONG local convidou Ana para um trabalho temporário, não por caridade vazia, mas por reconhecer nela habilidade para acolher. Ela havia sido viúva, sim, e também provou ter entre as mãos uma forma de cuidar que o mundo precisava. Ofereceram-lhe um contrato que não era luxo, mas dava segurança. Francisco e Helena foram encaminhados para um programa de assistência de longo prazo, com acompanhamento médico e psicológico. Doutora Vera começou um trabalho para restabelecer documentos, requerer benefícios e garantir tutelas quando fosse necessário. A prefeitura, sensibilizada, ajudou com suporte habitacional temporário até que a perícia na casa histórica fosse concluída. Vicente e seu Mário continuaram sendo presença, pequenas rotinas de café e visitas que reconstruíam o tecido social.
Rodrigo, por sua vez, enfrentou as consequências. Não houve absolvição imediata, também não houve demonização plena. Mariana, na sua ética, trabalhou para que o processo transcorresse com rigor, mas com compaixão que entendia a dor do vício. Em audiência preliminar, foram apresentadas provas que apontavam apropriação de valores e uso de assinaturas indevidas. Descagens e extratos foram confrontados com testemunhas. Rodrigo, em um momento de lucidez e dor, admitiu haver tomado decisões erradas, pedir à banca de Silveira por empréstimos de risco e se envolver em falsificação para ocultar transações. Não foi justificativa, foi confissão, e assim abriu caminho para o que o DNA da história pedia: responsabilização combinada com perspectiva de reabilitação. Silveira recebeu a prisão cautelar por coação e organização criminosa. Os capangas foram identificados e indiciados. A polícia apreendeu materiais que serviram para reforçar a investigação contra o grupo de agiotagem. Enquanto o processo corria, Rodrigo foi encaminhado a um programa de tratamento para dependência em jogo e a terapias que visavam reconstruir sua relação com a família. Não houve passe de mágica. O começo, porém, era concreto: internação voluntária discutida, acompanhamento psicológico, planos para ressarcir, quando possível, os prejuízos causados. No meio dessa tempestade judicial e emocional, Ana teve um momento em que a realidade e a esperança caminharam juntas. Recebeu, num envelope simples, um pedido de reunião de uma entidade que cuidava de projetos sociais. Queriam saber se ela aceitaria trabalhar na linha de acolhimento a idosos em risco. Não foi um emprego glamouroso, foi algo que reconhecia sua capacidade de fazer abrigo do pouco que se tem. Aceitou. O contrato deu segurança, uma rotina e um propósito que transformou a dor em missão. A vaquinha na internet permitiu também comprar uma casa pequena, com 2 quartos perto do centro. Não foi uma mansão, nem uma solução perene para todos os problemas, mas representou uma ponte para a reconstrução. Doutora Mariana fez um acordo que permitiu à família recuperar parte de bens, e com a venda de um terreno que havia sido indevidamente transferido, houve um ressarcimento que entrou no fundo para a compra do lar. A comunidade participou. Pessoas pintaram paredes, trouxeram cortinas, doaram móveis. A casa que antes abrigara Ana e Isabela passou a ser lar para os 4: Ana, Isabela, Francisco e Helena. A adoção simbólica foi um momento de ponto de virada. Formalizaram a proteção. A cidade passou a reconhecer que família também é quem escolhe cuidar. A transformação não eliminou as sequelas. Francisco precisou de acompanhamento médico. Helena revelou sinais de condição cognitiva que pediriam cuidados contínuos. O tratamento foi iniciado com profissionais competentes, sem rótulos simplistas, com respeito e dignidade. Rodrigo começou o processo de recuperação, sessões com psicólogo, grupos de apoio e a obrigação legal de reparar quando possível. Aceitar ajuda foi um passo gigantesco. O homem que, por medo e fraqueza, havia traído os pais, agora se dispunha a encarar a própria sombra. Não era redenção imediata, era, no entanto, um começo. A história ganhou-se arca ainda maior quando a ONG local, vendo o efeito de um gesto de compaixão, criou um projeto piloto chamado Ponto Seguro, um programa de vigilância e assistência social que integrava pontos de ônibus, agentes comunitários e uma linha direta para acolhimento. Ana foi convidada para palestrar sobre o que significava ver e agir. Não apenas ajudar com pão, mas reconhecer sinais de vulnerabilidade. Sua fala foi simples, carregada de verdade. Às vezes o que salvou foi o pouco que eu tinha. Outras vezes foi uma equipe que não desistiu. A mensagem correu para além da cidade. Não era autopromoção. Era aquilo que acontecia quando pequenos gestos encontravam instituições dispostas a escutar. Houve ainda um episódio de reconciliação que marcou as pessoas. Numa sala de mediação, Rodrigo pediu desculpas a Francisco e Helena. As palavras saíram entre soluços, desconexas em alguns momentos, firmes em outros. Não era um pedido que recuperava o passado, mas que iniciava um movimento de reconstrução. Os olhos do casal, que antes tinham apenas poeira de abandono, brilharam com algo entre perdão e prudência. Mariana acompanhou a cena com postura firme, lembrando a todos que reconciliação não era sinônimo de impunidade, mas de caminho para construir um futuro diferente. Ana, por sua vez, tornou-se figura conhecida na cidade. Não por vaidade, mas por coerência. Em entrevistas, respondia com prudência,
Falava do ponto de ônibus, do pão partido, da necessidade de redes de proteção. Não transformou a história em espetáculo. Mantinha sempre o foco na dignidade das pessoas que ajudara. E, nos olhos de muitos, era possível ver nas suas atitudes a semente de algo que crescia, a compreensão de que ninguém é tão só quando comunidades pequenas se mostram dispostas a agir. Meses depois do resgate das prisões, a vida teve um ritmo novo. Rodrigo participava de sessões de grupo, concordara em passar por um processo de ressarcimento gradual e em aceitar ajuda psicológica. Silveira aguardava julgamento. Francisco e Helena viviam numa casa com rotina segura, com visitas frequentes de amigos e de moradores da rua. Ana desenvolvia um projeto dentro da ONG que vinculava a prevenção a idosos vulneráveis, conectando serviços sociais com cidadãos dispostos a vigiar sem julgar. O epílogo daquela jornada veio numa tarde em que o sol entrou abençoando um quintal recém-pintado. Na mesa, uma toalha simples e xícaras de café. Isabela corria no gramado com segurança e riso. Francisco regava um vaso pequeno, com mãos que tremiam menos. Helena sorria enquanto escutava uma rádio antiga, que tocava músicas que remontavam à juventude. Rodrigo apareceu, não mais como figura de conflito, mas como alguém em processo, com olhos cansados, pedindo para participar de um almoço. Houve silêncio, depois risos tímidos, depois uma conversa que não escondia o passado, mas que reconhecia a mudança possível quando há responsabilidade e apoio. Vicente e seu Mário foram convidados. Doutora Mariana veio com um bolo. O delegado Carvalho apareceu com um gesto simples: vim ver como ficou. Ana serviu o café. Sentiu o braço firme, as cicatrizes que não doíam tanto mais. Olhou para Isabela e pensou em quantas vidas cabiam naquele sorriso pequeno. Não era uma vitória completa, era progresso real. A cidade, que um dia preferira passar adiante, agora via que uma mulher viúva com um pão dividido havia acionado uma cadeia, que levou à justiça, ao resgate e principalmente à construção de laços. Antes de se despedir, Ana caminhou até o ponto de ônibus onde tudo começara. O banco ainda guardava marcas do tempo, mas havia um cartaz, colocado pela ONG. Ponto seguro, denuncie, proteja, acolha. Ana tocou a madeira, lembrou do vento frio daquela manhã e sorriu com tranquilidade. Não porque a vida tivesse se tornado perfeita, mas porque havia algo que agora funcionava melhor. A cidade havia aprendido que olhar e agir é uma responsabilidade de todos. E você, que acompanhou essa história, o que faria se cruzasse com alguém em necessidade na sua rua? Uma pequena ação é capaz de desencadear uma mudança que toca vidas concretas. Se essa narrativa te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se para que mais histórias assim cheguem a quem precisa lembrar que a compaixão tem força. Se puder, pare, olhe e ajude. Mesmo o menor gesto pode mudar uma vida. Que esse exemplo inspire atitudes que construam pontes onde antes havia muros.